Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a educação no Brasil tem como normalidade sofrer as mais severas críticas, principalmente daqueles que nada fizeram pela educação e querem exigir de que a educação seja transformada de uma hora para outra. Se os senhores observarem bem, é considerado analfabeto aquele que tem mais de 15 anos de idade, não consegue ler ou escrever ou contar, ou pelo menos interpretar um bilhete simples. Esse é considerado analfabeto. Bom, então a responsabilidade com a alfabetização do brasileiro não pode, de forma nenhuma, atingir os governos do PT. Primeiro porque os governos do PT teriam agora de sua responsabilidade aquelas crianças que tiverem 6 anos, já que o PT começou a governar o Brasil em 2003 e notadamente na Bahia em 2007. Portanto, não é justo atribuir ao governo de Jacques Wagner e de Rui Costa essa atribuição de analfabetismo na Bahia. Esse é um ponto. O segundo ponto também é a melhoria da educação. Porque você não pode fazer educação melhorar de uma hora para outra. É um processo longo, porque a pessoa vai para a escola, o professor tem a instrução necessária, ganha bem o professor do estado na Bahia e do município de Conquista também, mas quando o menino volta para casa, ele tem a convivência com seu pai que fala errado, com sua mãe, com sua tia, com sua vizinha, então ele tem dificuldades aí. O aprendizado do ser humano, ele tem o aprendizado clássico, que é aquele dentro da sala de aula, e tem um aprendizado que às vezes é tão importante quanto esse acadêmico, clássico, que é o aprendizado da vida, do dia a dia com pessoas. Quem se relaciona com pessoas que sabem mais, provavelmente vai saber mais. É assim que é a dificuldade encontrada quando você vai para a escola e não tem a preparação devida dentro da sua casa ou na sua vizinhança. Tanto é verdade que existem pessoas que têm até título de doutorado e cometem assim erros básicos na fala, na escrita. Mas por quê? Porque ele carrega aquilo e ele às vezes não consegue se desvencilhar. Você já ouviu alguém falando assim, possa ser que eu... Já viu? Eu já vi isso na Câmara de Vereadores de Conquista, na Assembleia Legislativa de Salvador, nas conversas nos 4 cantos da cidade, pessoas que têm nível superior, inclusive, mas gostam de falar possa ser. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito que um dia falou possa ser. Eu falei, vem cá, esse possa ser que você está falando é o que mesmo? Porque eu não sei o que é. Então, são coisas que você traz lá do seu tempo e não consegue escapar. Um dia eu ouvi, por exemplo, um doutor que eu falo, aquele que fez doutorado, dizer pneumonia. Claro que ele carrega isso dos antepassados. Era muito difícil, Vitória da Conquista, nos anos 70, alguém falar pneumonia. Era pneumonia mesmo. Era assim que era falado. A gente sabe como é que as coisas eram ditas. Você já viu, por exemplo, alguém falar assim, uns aos outros? Não é assim que eu quero, mas a verdade é que a gente falava quando criança era uns aos outros. É uns aos outros e uns aos outros. Esses vícios você carrega, principalmente se você não tiver vontade de ler. O princípio fundamental de você ter um bom vocabulário é você ler tudo o que seja possível, até bula de remédio. Se você ler, vai dar certo. Um dia desse, por exemplo, eu vi um professor de redação, jornalista famoso,
muito inteligente, chamado Reinaldo Azevedo. Todos conhecem. E eu só estou fazendo essa coisa aqui, foi porque alguém do governo disse a palavra benzetacil, que é o nome correto, e eu sempre falei benzetacil porque eu tomei muita benzetacil na vida por conta do meu pai, que era um intelectual. E na minha casa as coisas eram resolvidas com benzetacil, gripe, o que for, não tinha negócio de menino chegar triste. Benzetacil nele, meu pai aplicava. Então, eu tive a curiosidade de olhar e estava escrito lá benzetacil, né? Mas o nosso querido Reinaldo Azevedo, talvez trazendo coisa do seu passado lá de Dois Córregos, onde ele costuma dizer onde nasceu, ele chegou e disse, está errado aí, não sei se foi o presidente da República que falou, é benzetacil. Falei, meu Deus do céu. E foi aí uma arrogância dele, porque provavelmente ele nunca tinha lido o nome e seguiu o que ele ouviu no passado, porque ele é o intelectual, né? Eu não chego nem perto dele. Mas ele cometeu isso. A esposa dele percebeu o erro grosseiro e deu um jeito de falar com ele, né? E disse, olha, tá certo, é benzetacil mesmo. Ele pediu desculpas, mas de qualquer forma foi um erro que a gente chama de erro crasso. E eu não estou querendo esnobar, não, mas eu vou explicar para vocês por que é erro crasso. Veja só, existia um general romano chamado Crasso, e ele era aquele cara que fazia todas as estratégias inúteis, como eu contei no vídeo anterior. Por exemplo, se desse ao general Crasso para plantar grama em Vitória da Conquista, batatais e a esmeralda, ele ia pela esmeralda. Aí você chegava para ele e dizia assim, general, vai gastar muita água. Ele disse, não tem importância não, eu tenho que embelezar, Olívia Flores e tal. E pronto, aí a grama perdia toda, certo? Então, por esses erros que ele cometia na guerra de Roma, aí ele foi intitulado pelo Senado romano como erro crasso, ou seja, aquele erro absurdo. Então, foi isso que eu queria dizer. Mas, meus caros e minhas caras, todo esse bolodoro também, eu quero pedir a você de novo, se inscreva no nosso canal, ou então peça um amigo seu para se inscrever, para que a gente chegue logo. Vamos chegar a 1000 agora? Vamos chegar agora no mês de abril? Vamos entrar o mês de maio com 1000 inscritos no canal do Paulo Nunes? E aí você não vai ter essas improvisações que eu estou fazendo agora, porque aí eu vou pagar uma pessoa para fazer para mim, fazer tudo direitinho, bonitinho para você, né? Vou lhe dar entrevistas, vou fazer um monte de coisa que eu não faço ainda, porque eu quero ter a plateia, eu quero ter os 1000, né? Aqui em Vitória da Conquista, eu vou contar um outro caos para você. Tinha um jogador de futebol excelente, que hoje, nem no Flamengo, nem no Fluminense, no Atlético tem um igual, chamado Isaac. Era um neguinho, com todo respeito, viu gente, não estou para não vir punição para mim, que jogava bola demais, driblava mais bonito do que Garrincha, porque o drible de Garrincha era um só, o do negão Isaac, que a gente chamava, ele inovava sempre no drible. E aí ele chegava no estádio Lomantho Júnior e olhava, se o estádio tivesse cheio, ele dizia, agora eu vou jogar pra caramba. Mas às vezes ele olhava e dizia assim, ih, tá vazio, vou dar uma dor de barriga agora, mas não vou jogar. E chegava lá pro técnico, o seu Raul Bittencourt, e dizia isso. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu era piolho de jogador de futebol. Eu sempre estava junto do jogador de futebol, ouvindo o que ele estava falando. E eu ficava junto lá de Isaac. Bom, contado tudo isso, eu continuo pedindo a você que se inscreva no nosso canal. Eu vou mostrar para você aqui agora um vídeo do Senado da República. E você vai tirar sua conclusão, embora eu acrescente um pequeno comentáriozinho no final. Veja então agora aqui, essa matéria está à sua disposição no blog do paulonunes.com. Mas veja isso. Uma agenda ou várias agendas? Tiveram algumas agendas, não sei, não precisar o número. No plural, foram algumas. O senhor os conheceu, porque, salvo engano, em algumas agendas o senhor está à mesa, junto com o ministro da Educação, o senhor Vitor Ribeiro, e com a presença deles. Assim, e
eventos e eventos, via de regra, com os prefeitos? O dispositivo era composto pelo cerimonial do MEC, eu era convidado a participar enquanto presidente do FNDE. Mesmo cerimonial convidando, o senhor não tinha conhecimento, só se interessava em saber? Assim como tem outros eventos que tem inúmeros participantes, são dispositivos. Mas, óbvio, então, em algum momento do evento o senhor falava, como é que o senhor fazia o cumprimento ao senhor Gilmar e senhor Arilton? Cumprimento do senhor Gilmar, diretor dele? Normalmente, protocolarmente. Não, mas o protocolarmente exige o seguinte: Sua Excelência, o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Sua Excelência, o senhor Gilmar Santos era conforme estava na nominata, pastor da congregação, não me recordo o nome da congregação que ele participava. assim, lhe estranhou em algum momento a presença dele em todos os eventos? Não foram em todos os eventos. Com as prefeituras. Mas nos eventos que o senhor esteve, que o senhor acabou de dizer que era plural, que foi no plural, foram vários eventos? Não, eu estive em algumas agendas no MEC, foram 4 agendas, salvo engano. Não me recordando, mas não. E eles não cumpriam nenhum papel? Estavam lá decorando a mesa? Às vezes faziam alguma fala, alguma oração. O papel deles, então, era sempre levar uma oração antes do evento e depois? Nada mais além disso que eu tenho percebido. No evento institucional, então, o papel do senhor Arilton e do senhor Gilmar era levar as orações? Era o que eles geralmente faziam. A segunda parte da abordagem aos prefeitos, o senhor nunca teve conhecimento? O ministro Milton, em agosto do ano passado, levou a CGU, como ele já divulgou em várias matérias de imprensa, como ele disse, uma conversa torta nesse sentido, dessas abordagens, levou a CGU. Eu fui ouvido, prestei os meus esclarecimentos lá e o processo corre em segredo de justiça. E por que os senhores Gilmar e Arilton não foram a partir daí afastados da participação dos eventos, já que tinha, abre aspas, conversas tortas? Eu não me lembro, após isso, de ter estado com eles. Aliás, não estive com eles após esse... O senhor não, o ministro sim. Eu não sei da agenda. Mas então, vamos tentar chegar a um ponto. O ministro teve acesso a algumas conversas tortas, levou a CGU, a partir daí o senhor não lembra de ter estado presente em mais algum evento? Eu não estive. Mas o ministro esteve. Eu não posso precisar, senador. Não, assim, nós estamos trazendo essa informação. O ministro esteve. O ministro, então, esteve presente em atividades, mesmo após as conversas tortas? Não posso precisar, senador. Perfeito. O senhor tem várias agendas com prefeitos. Alguns desses agendas foi a pedido dos senhores Gilmar e Arilton? Não. Nenhuma das agendas que o senhor teve com os prefeitos foi pedida pelo senhor Gilmar e Arilton? Inclusive, quero até ressaltar, presidente Marcelo Castro, que todos os municípios que foram, ou prefeitos que foram motivo de oitiva na última terça-feira, inclusive os que não estiveram presentes, eu determinei administrativamente a suspensão de todos os processos até a apuração final de todas essas demandas da CGU, preventivamente. Todos os prefeitos? Todos os prefeitos que foram motivos... Inclusive aqueles que já tiveram recursos empenhados? Inclusive os que tiveram recursos empenhados. Bom, você viu aí a matéria do UOL em relação a esse escândalo desse roubo praticado por pastores evangélicos a pedido do presidente Jair Bolsonaro no Ministério da Educação, notadamente no FNDE. A cortina de fumaça colocada, e deu para perceber, esse é o chefe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tem muito dinheiro. Mas esses pastores que deveriam estar nas suas igrejas, encomendando as aulas, estavam lá fazendo orações 0800 para o governo. Se você foi idiota, você acredita nisso. Se você não foi idiota, você acredita nos prefeitos que foram achacados. Aqueles prefeitos que disseram que teriam que dar 1 quilo de ouro, ou 15 mil para protocolar um pedido, ou então 300 mil na confecção da obra.
Esse pastor Gilmar Mendes, desculpe, não é Gilmar Mendes, viu gente? Gilmar Mendes é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Gilmar qualquer coisa, não vale nem a pena saber o nome de um energúmeno desse. Esse cidadão conseguiu constituir 2 empresas no valor de R$450 mil, e uma dessas empresas seria uma gráfica, uma editora. Entretanto, o endereço dessa empresa é a igreja dele. Não existe nenhuma máquina lá. Tudo bem, você pode dizer, a editora não precisa de máquina, não, é só para ter o nome, a gente imprime em outro lugar. É possível. O problema é você aportar R$450 mil e que notadamente se verifica era dinheiro de corrupção no Ministério da Educação. Ora, se essa Igreja Evangélica Assembleia de Deus é representada por esses 2 pastores, Arilton e o Gilmar, não sei qual é o sobrenome, o Arilton já estava sendo investigado porque falou com esse cidadão do MEC, ex-presidente da FNDE, me ajuda que eu te ajude. Está lá colocado desse jeito, que foi como ele pronunciou. Que ajuda como? Se a sua grande ajuda é a oração. E esses homens, sem ter nenhum diploma legal, participavam de reuniões do Ministério da Educação e Cultura a pedido do presidente Jair Bolsonaro, conforme deixou claro o ministro Milton Ribeiro, incompetente, irresponsável, vergonhoso, saiu pela porta dos fundos e não tem vergonha na cara de encarar os olhos dos filhos? Pois é, esse cidadão foi que disse que atendia um pedido especial do presidente da República. Todos sabem que o povo evangélico maciçamente vota em Jair Bolsonaro. E eu gostaria de não crer que o incentivo para tal voto seja exatamente esses pedidos especiais do presidente para esses pastores que chegam lá e diz: me ajuda que eu te ajudo. Depois chega para um político, o prefeito, e diz: olha, eu não quero nada de depois não. Eu quero o pagamento logo porque vocês são políticos e vocês não são de confiança. Eu não sei se os políticos são de confiança ou não, mas eu sei que os pastores Arilton, o pastor Milton Ribeiro, ministro, e o pastor Gilmar qualquer coisa, são malandros estelionatários. Ao ponto, meus caros e minhas caras, deles colocarem as suas esfinges dentro das Bíblias que eles tentavam obrigar os prefeitos a comprarem 1.000 a R$50 cada uma. Entenderam? Agora, aqueles que foram beneficiados, eles não vão dizer que pagaram a propina por uma razão muito simples. Porque se eles confessarem que pagaram a propina, eles terão que devolver o dinheiro ao erário público. Portanto, eu não posso afirmar com certeza absoluta que todos receberam. Mas eu posso afirmar com certeza absoluta que quem recebeu a propina, quem deu essa propina a esses ministros do Evangelho, que fazem orações caríssimas, né? Até imitando o tal do Malafaia, aquele que faz estardalhaço para falar, que também recebeu 100 mil para fazer uma oração. Não? É brincadeira? Bom, considerando isso, meus caros e minhas caras, esse pessoal podia, por exemplo, desaparecer da frente da gente. É muita vagabundagem. E eu posso chamá-los de vagabundos. Boa noite.